quero lhe dar boas-vindas aqui pelo nosso Facebook, Anderson Nogueira Bispo, e pelo nosso canal do YouTube. Também vamos transmitir, já vamos estar transmitindo no nosso canal do YouTube. Pois bem, é uma maravilha muito grande estar aqui com você neste momento, vivendo a palavra de Deus, vivendo a palavra boa, perfeita e agradável, que é a vontade do Senhor, e estarmos em comunidade, em comunhão, orando uns pelos outros, abençoando a vida uns dos outros, enriquecendo a nossa vida espiritual, nossas emoções, nossos corações, num processo de crescimento, de mútua edificação. É um prazer muito grande e a gratidão, meu coração é imensa a Deus por poder participar da sua obra nesta terra. Nós estamos num processo de implantação do reino de Deus, um processo de implantação da palavra do Senhor. Eu creio que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É um combate tremendo, por certo, essa implantação do reino de Deus, o avanço do reino de Deus. É um combate muito grande, nós enfrentamos lutas, enfrentamos problemas, ventos que sopram, enfim, de todos os lados, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, sempre, em todas as coisas. Então, minha orientação de fé é que você permaneça firme, inabalável, permaneça confiante no Senhor. Você está construindo a sua casa sobre a rocha, em nome de Jesus. Então, minha primeira palavra é graça e paz. Teu coração, tua mente estejam absolutamente regados da paz de Cristo, que excede todo o nosso entendimento. Amém? Compartilhe essa live. Irmão Eliardo, querido, não estou vendo a nossa live no canal do YouTube. Está vendo? Liga a nossa câmera, parece que está offline. Por favor, apenas estamos aparecendo ao vivo, mas não aparece o vídeo, ok? Então compartilhe, por favor, a nossa live, coloque nos nossos grupos. Nós temos irmãos que fazem trabalho em grupos, distribuem para as rádios, e graças a Deus é um trabalho imenso de evangelização, é um trabalho de crescimento da palavra, e absolutamente esta palavra há de correr, há de chegar a todos os cantos do mundo, em nome de Jesus. Foi. Obrigado, amado. Louvado seja Deus. Pois bem, amados, vamos lá, vamos dar continuidade. Eu quero lembrar que nós temos aqui a nossa lista de oração, tá bem? Estamos aqui prontos. Amado, é uma guerra que nós somos mais do que vencedores. Eu creio que dessa lista nós vamos ter grandes testemunhos, grandes sinais de Deus, respostas de oração. 2025 ainda reserva aí para a Igreja de Jesus grandes sinais. Creia nisso, amado. Eu quero falar diretamente a você que está enfrentando momentos difíceis, você que está enfrentando crises existenciais, lutas, dificuldades, você que está doente, cansado, talvez numa cama, num hospital, você que está enfrentando lutas financeiras muito grandes, adversidades, sentindo-se encurralado, amado, creia que todo vento que está soprando vai parar. A vitória já é do povo de Deus. É normal o vento soprar, a chuva cair, o rio transbordar. É normal.
Jesus alertou sobre isso. Mas quando nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus, esta casa fica de pé, fica de pé. Então, fica firme, fica em paz, permaneça confiante no Senhor, na oração, seja perseverante, perseverante. Eu creio que, em nome de Jesus, até o final de 2025, na passagem de 2024 para 2025, nós estávamos meditando, orando, declarando uma mensagem, uma palavra bíblica, temática para o ano de 2025. Sabe que toda a palavra de Deus é profética, e o que nós podemos fazer é meditar em toda a palavra e anualmente, diariamente e anualmente, numa forma especial, salientar textos bíblicos para meditar neles, na palavra profética que não volta vazia. Então a palavra que nós temos meditado está em 1 Pedro, quando Pedro diz que nós vamos servir na força que Deus supre, na força que Deus supre. Então, aquela velha frase que nós dizemos no meio cristão, Deus não chama capacitados, mas Ele capacita a quem Ele chama. Creia nisso, amado, de todo o coração. Ele vai suprir, você vai servir nessa força que vem do próprio Deus. Então, até o final de 2025, eu declaro em nome de Jesus que nós veremos aí sentenças mudadas, nós veremos famílias restauradas, cura acontecendo em nosso meio, nós veremos portas se abrindo, questões de justiça recebendo aí uma palavra final que vem do Senhor, uma vitória. Nós veremos questões financeiras sendo mudadas, povo de Deus avançando, e nisso tudo Deus sendo glorificado e a palavra de Deus avançando através da nossa vida, porque tudo que fazemos é para a glória do Senhor, é para que o reino seja implantado, é para que a palavra corra e vidas sejam alcançadas, em nome de Jesus, amém? Então, igreja querida, vamos lá, abra aí por favor a sua Bíblia, vamos agora ouvir um momento da palavra de Deus. Vamos ao livro de Atos, capítulo 4, são agora 7 horas e 39 minutos, nos estendemos um pouco na introdução, vamos lá, vamos adiantar o tempo. Atos 4, 1, nós vamos falar sobre a igreja em oração, a igreja de Cristo, os missionários, os apóstolos, os discípulos de Jesus, tanto aqui no Novo Testamento, quanto a observarmos em toda a história da igreja em que o Evangelho verdadeiramente avançou, a igreja estava em diversos contextos desprovida de influência humana, influência política e até mesmo econômica, mas de forma milagrosa, poderosa, tremenda. Recursos apareceram, milagres aconteceram, sinais de Deus foram dados e a obra de Deus avançou. Então, talvez o mais triste capítulo da história da igreja como um todo foi quando ela foi reconhecida como o poder, a igreja do Estado, foi institucionalizada, e ali um tanto de gente não convertida entrou no meio da igreja e pronto, degringolou a história da igreja. E vivemos aí centenas de anos vergonhosos para a igreja durante a Idade Média. Mas nós cremos que o poder vem do alto, o poder vem de Deus. Então, se você está se sentindo pequeno, está se sentindo apequenado, pouca força, meu amado, amada irmã, poder para a tua vida vem de Deus. Vamos lá, Atos 4, versículo 1, veja o que a palavra diz. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus,
ressentidos por ensinarem eles ao povo e anunciarem em Jesus a ressurreição do morto. Veja, as autoridades estavam chateadinhas porque os discípulos anunciavam a ressurreição dos mortos em Jesus. E Jesus dá a vitória sobre a morte. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é o Salvador. E as autoridades estavam chateadas por causa disso. E então prenderam os discípulos, recolheram os discípulos para o cárcere. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. As autoridades prenderam os irmãos em Cristo, os apóstolos, os discípulos, mas diz que a igreja cresceu a quase 5.000 pessoas. Você veja, não havia apoio das autoridades, apoio humano, mas havia vitória que vinha de Deus. E olha um segredo, no versículo 31, diz que eles oravam. Quando eles oraram, o lugar tremeu, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Louvado seja, louvado seja. Pai querido e amado, nós estamos aqui como missionários de Cristo. Nós estamos nesse mundo como mensageiros da palavra. Paulo se apresenta à igreja de Roma como apóstolo, como enviado, um missionário que tinha uma mensagem. Ou seja, ele era um mensageiro de Deus, ele trazia a palavra de Deus. Aos Coríntios ele diz: o que também eu recebi do Senhor foi isso que eu lhes entreguei. Portanto, Pai, aqui estamos nestas pegadas apostólicas para entregar ao teu povo, entregar ao mundo, às pessoas, o que o Senhor nos tem dado, a tua palavra, Senhor, o teu poder, meu Deus, diante das adversidades, diante das lutas, como o texto mostra, autoridades chateadinhas que mandaram prender, recolheram ao cárcere os discípulos, mas a igreja não parou, a igreja cresceu, a igreja avançou, o evangelho avançou, e assim tem sido durante toda a história. Então, Pai, que esta palavra de hoje alcance o coração das tuas ovelhinhas, Pai, aqueles que estão feridos, machucados, acabrunhados, aqueles que se sentem destruídos, tapete que puxaram debaixo dos pés, seu tapete, problemas financeiros, limitações de todas as ordens, enfim, Deus, um turbilhão de dificuldades. Ó meu Deus, que o teu poder, a tua palavra, nesta hora, oriente cada vida, fortaleça cada alma, amplie seus horizontes da fé, para que permaneçam confiantes no Senhor, porque de uma forma ou de outra, Pai, o Senhor sempre deu, sempre dá e dará a provisão, os recursos, as portas se abrirão e o poder que vem do alto. É nisso que nós confiamos, Pai, e oramos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém e amém. Pois bem, ovelhinhas amadas, santos de Deus, família na fé, povo cristão, povo evangélico, a cada irmão, irmã, família em Cristo, corpo de Cristo, que acompanha esta mensagem nesta noite do dia 25 de abril, às 7h45, seja aqui no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, debaixo de chuva, ou em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Aqui, Rio de Janeiro, Tijuca, pastor Anderson Nogueira. Ovelhinha amada de Cristo Jesus. A igreja, em Atos, estava experimentando sinais e maravilhas de Deus. O Espírito Santo de Deus estava orientando, conduzindo o seu povo e operando poderosamente, porque isto era
continuidade, era parte do cumprimento da palavra de Jesus. Quando Jesus disse: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então diz que lá em Atos, capítulo 1, até o versículo 14, os discípulos estavam reunidos, os apóstolos, em oração, unânimes em oração. Quando chegamos ao capítulo 2, 120 irmãos estavam em oração, e do alto eles foram revestidos de poder. Do alto foram revestidos de poder. Esta palavra, permaneçam até que do alto sejais revestidos de poder, é o final do livro de Lucas, o Evangelho de Jesus segundo Lucas. E como foi Lucas que escreveu Atos, então como o livro 1 e o livro 2, Lucas termina o livro de Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, dizendo isto, esta ordem de Jesus, e ele abre o livro de Atos, mostrando o cumprimento desta passagem. E a continuidade nesses capítulos, agora a gente está no capítulo 4 aqui, vendo o Espírito Santo de Deus operar sinais, maravilhas, trazendo unidade, trazendo força no meio do povo de Deus. Uma igreja atribulada, uma igreja perseguida, mas era uma igreja que ao mesmo tempo desfrutava da parte de Deus de paz. Havia paz por quê? Porque a igreja não era paz, não era ausência de tribulações. Quando fala que a igreja desfrutava de paz, a igreja desfrutava de coerência doutrinária, uma linha doutrinária tremenda, que seguiam as orientações apostólicas. A igreja estava sendo orientada pelo Espírito Santo de Deus, seguindo a direção do Espírito Santo. Os discípulos, cheios do poder de Deus, organizavam a igreja de Jesus. Haviam diáconos que cuidavam de questões práticas, servindo as mesas e cuidando de questões práticas da igreja. Havia um ministério apostólico consagrado à oração e à palavra. Haviam missionários, apóstolos no sentido de missionários, como Barnabé e outros são chamados assim, no sentido de missionários que levavam a palavra da além fronteira. Então a igreja desfrutava da ação e da manifestação do poder de Deus dentro de um contexto absolutamente adverso. Ou seja, eles literalmente prosperaram, levaram a palavra de Deus numa terra de aflições, numa terra de perseguições, num momento de perseguições. E não somente isso, mas mesmo depois da diáspora, mesmo depois que os judeus foram espalhados pelo mundo, nas terras das aflições, eles levaram a palavra de Deus. Então você veja que nós estamos saindo do micro para o macro. O micro seria aqui o capítulo 4, versículos 1 a 5, quando numa cena, nós extraímos uma cena onde eles estão pregando a palavra e autoridades não se agradam disso, bota esse povo na prisão e ao mesmo tempo a igreja cresce porque a palavra não está algemada. Os mensageiros momentaneamente foram algemados, mas a mensagem não está algemada e a igreja cresceu para 5.000. E ao passo que isso ganha corpo e cresce, alcançando num espaço de 30 anos, que cobre o livro de Atos dos Apóstolos, a igreja sai da Judéia e alcança a capital do mundo antigo, Roma, que é exatamente a carta que nós estamos estudando aos cultos dominicais, e que daqui a 1 mês ou 2 no máximo estaremos encerrando esta série que já perdura por mais de 1 ano, estudando aqui na igreja o livro de Romanos. E diz que no versículo 31, e em outras passagens diversas, Atos capítulo 12, Atos capítulo 1 e tantas outras, capítulo 2, tantas outras, mostra a igreja em oração.
Se você for no capítulo 12 de Atos, você vai ver a igreja na casa da mãe de João Marcos, o evangelista, estava lá reunida, orando, porque Tiago havia sido morto e Pedro estava também para ser martirizado. Mas Deus, numa atitude soberana, permitiu que Tiago fosse martirizado. Tiago morreu honrando a sua fé. E alguém que morre honrando a fé não é indignificado de maneira nenhuma. Pelo contrário, o seu galardão nos céus, haverão galardões específicos e somente para essas pessoas que ninguém mais vai receber. Então ele recebeu um galardão maravilhoso. Mas quanto a Pedro, Deus o decidiu livrar e levá-lo para outros caminhos, porque Deus tinha propósitos para que a palavra corresse. Mas em todas as coisas, na luta, na perseguição, na prisão, até no martírio, em todas as áreas, a igreja estava em oração e a igreja estava debaixo do poder do Espírito Santo, vendo a obra de Deus crescer, vendo milagres tremendos acontecerem. Então, ovelha amada, este é o primeiro ponto que eu quero dizer para você. Você pode se sentir, e você é um discípulo, você pode se sentir como aqueles discípulos hoje, no meio de um furacão muito grande. Amado, paz no teu coração. Paz, não perca mais noites de sono, em nome de Jesus. Eu declaro do alto da tua cabeça, planta dos teus pés, na tua alma, no teu coração, paz de Cristo, paz. Você é um discípulo de Jesus. Pastor, mas eu estou passando tanto problema. Será que isso não quer dizer que Deus me abandonou? Não quer dizer que eu não sou de Deus? Será que isso não quer dizer que eu estou em pecado? Claro que não. A história dos discípulos mostra isso. A história dos cristãos ao longo de toda a caminhada da igreja mostra que todo aquele que quer viver piedosamente passará por perseguições. Todo aquele que quer andar nas pegadas de Cristo, disse Jesus, tome a sua cruz e siga-me. Então isso é comum. Pedro vai dizer, irmãos, não estranheis o fogo que arde no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Isso acontece pela vossa irmandade espalhada pelo mundo. E diz que Deus mesmo há de fortificar, fundamentar, fortalecer a tua vida. E diz, esta é a palavra da graça de Deus. Está lá em 1 Pedro capítulo 5. Então, ovelhinha amada, você não está mal com Deus porque está enfrentando problemas. Não, claro que não. Então, se você está em oração, se você está buscando a palavra e está debaixo dessas lutas todas, fica bem, fica em paz. Deus é contigo, amado. Deus é contigo, minha irmã. Se você chorar, que sejam lágrimas meramente humanas, que é natural do problema, mas jamais sentindo-se abandonado, ou que Deus não está com você, ou qualquer outra coisa desse sentido. Deus é por nós. Deus é por nós. Fortaleça a tua alma, fortaleça a tua confiança. Então, os líderes religiosos, apesar de terem testemunhado maravilhas, poderes grandes de Deus através dos discípulos, eles se mantiveram ceticamente distantes dos discípulos, tentando impor a vontade deles de suprimir o Evangelho, suprimir o mover do Espírito. Eu quero lhe dizer, amado, ninguém poderá suprimir o mover do Espírito, ninguém poderá extinguir as chamas, o fogo do Evangelho, o fogo da palavra. Ninguém poderá apagar a força da fé que está na tua vida. Creia, amado, ninguém poderá. Paulo, ao final da sua vida, ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu creio, amado,
nós estamos nessa trilha porque nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Então, nós precisamos sim observar os passos dos nossos irmãos apóstolos, discípulos, missionários. Precisamos observar as raízes do nascimento da Igreja de Cristo, os atos dos apóstolos, a igreja, os nossos irmãos. Precisamos observar a palavra de Deus para que nós aprendamos princípios fundamentais, elementos da nossa fé, conduta e prática, para que nós possamos trilhar a jornada da nossa fé em perfeita vitória. Então entenda, em todos os momentos a igreja foi atribulada, passou por problemas, dificuldades, mas se fortaleceu na palavra, na oração, permaneceu unida e Deus fortaleceu o seu povo e lhes deu vitória. Assim, a ousadia de proclamar o Evangelho diante das perseguições foi dada como dádiva da parte de Deus. Paulo diversas vezes diz: orem por mim, para que eu tenha a ousadia de anunciar a palavra. Orem por mim, para que eu tenha coragem de falar a palavra. E Deus fechou a boca do leão. Diversas vezes Paulo conta com as orações da igreja. Então, esta ousadia, esta autoridade de se manter na fronte da batalha, se manter como um bom soldado de Cristo, vem da palavra e vem da oração, como dádivas da parte de Deus. Peça isso em oração, peça a Deus coragem, peça a Deus destemor. Pastor, mas na minha personalidade, na minha construção psíquica, dos meus exemplos familiares, nós somos tímidos, somos pessoas acomedidas e amedrontadas. Pois é, mas em Cristo Jesus a palavra diz que Ele não nos tem dado espírito de covardia, Ele não nos deu espírito de medo, Ele não nos deu espírito de timidez, Ele nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. Amado, não permita a banda passar tocando pela janela, não permita, amado, os dias passarem sem fazer sentido, sem ter significado. O homem é conhecido por aquilo que ele luta, e nós lutamos acima de tudo pelo Evangelho. Nós batalhamos a batalha da fé, é o bom combate. Estamos aqui para resgatar vidas e tirar pessoas das drogas, tirar pessoas do ilícito, tirar pessoas do mundo, tirar pessoas das mãos de Satanás. Nós temos visto milhares e milhares de pessoas adentrarem a porta larga que leva para o mundo, e nós somos os mensageiros de Jesus, nós somos os missionários de Jesus, nós somos, nesse sentido, os apóstolos de Jesus, os missionários de Jesus, os enviados de Jesus. É você, sou eu. Então, irmãos, mesmo como os discípulos, desprovidos de influências políticas e até econômicas, limitados, com problemas de todo lado, eles realizaram obras poderosas, movidos pelo Espírito Santo, movidos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mesmo diante da resistência das autoridades religiosas e políticas que não aceitavam que Deus poderia estar usando aquela gente pequenina aos olhos deles, eles permaneceram firmes e foram instrumentos nas mãos de Deus. Ó pequenino que me ouve nesta noite, ó pequenina que me ouve nesta hora, ó ovelha de Jesus, Deus tem planos grandes para a tua vida. Pequenino e pequenina não refere-se apenas em questões financeiras. Você pode ser um milionário, você pode ter uma cobertura de 30 milhões em frente à praia do Leblon e se sentir um pequenino, e se sentir um derrotado,
e está aí acanhado na vida e a vida está passando. Você pode ser um pequenino, sentindo-se inferiorizado talvez por qualquer outra questão ou razão, mas eu quero lhe dizer, amado, que esta noite a unção de Deus, a armadura e o poder de Deus, a dádiva do poder e da coragem que vem de Deus, despedace todo esse jugo, despedace todas as cadeias que tem prendido você, despedace todas essas cordas que tem invisivelmente amarrado a tua vida, feito que você permaneça paralisado, não desenvolve nenhum sonho, não desenvolve projetos novos, não tem coragem de abrir-se para o mundo e fazer a coisa acontecer, vive enclausurado, amedrontado, intimidado, achacado. Que esta noite você seja curado, amado irmão, curado. Esses apóstolos aqui, eles foram presos, e uma vez um anjo foi lá, soltou, eles saíram e voltaram para o mesmo lugar para pregar a palavra. Outra vez foram liberados, porque, como nesse capítulo, não havia nada em contrário que as autoridades poderiam acusá-los, e sinais notórios foram dados por Deus pelas mãos desses homens, foram liberados e voltaram imediatamente para a obra do Senhor. Amado, se você teve uma decepção no seu casamento, no seu relacionamento, se você quebrou financeiramente, levou a sua empresa à bancarrota, não permita que o seu passado seja coveiro para enterrar a tua vida. Não permita que as suas experiências ruins de vida enterrem a sua vida. Não permita. Aprenda com os erros que você cometeu, aprenda com as aflições que você enfrentou e cresça, meu amado, e continue avançando. Vamos, caminha. Por quê? Porque há poder que vem de Deus para a tua vida e para a minha vida. Em nome de Jesus, note que, a exemplo desses capítulos, Pedro e João eram iletrados e incultos, mas eles falavam com ousadia, e os líderes que eram dotados de instruções formais daquela época, estavam distantes do entendimento de quem era o Espírito Santo de Deus, estavam distantes do entendimento das coisas do alto. Então você note com isso, amado, que Deus pode usar quem Ele quer, na hora que Ele quiser, da forma que Ele desejar. Os discípulos andaram com Jesus, e era isso que explicava a aptidão que eles tinham para interpretar as Escrituras, a aptidão que eles tinham e a autoridade que tinham para pregar o Evangelho. Amado irmão, você quer autoridade para pregar o Evangelho? Você quer a sabedoria para interpretar as Escrituras? Você quer, em primeiro lugar, tenha vida com Deus, tenha vida de oração, dobre os seus joelhos, ore a Deus, fale com Deus. Você quer autoridade diante do seu local de trabalho, na sua vida, para levar adiante projetos que Deus tem colocado no teu coração e estão enterrados, talentos que estão enterrados. Tenha vida com Deus, tenha vida de oração, tenha uma meditação bíblica diária, trate a palavra de Deus com seriedade. Tu verás grandes portas de Deus se abrirem, autoridade de Deus se manifestar na tua vida. Então, em Atos 4, 23, estamos no minuto final, na cereja do bolo, porque aqui você vê a igreja em oração. Olha lá, 23 a 31, diz que uma vez soltos, você veja, foram soltos, fizeram o quê? Procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, Senhor soberano, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido.
porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se levantaram contra o ungido de Deus, Jesus Cristo. Mas se levantaram para fazerem, olha isso, amado, que Deus é soberano, até nas situações difíceis, fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, diante dessa questão difícil que estamos vivendo aqui, olha para as ameaças dessas pessoas e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto tu estendes a mão. Olha o que eles estão orando. Senhor, dê-nos autoridade para pregar, e enquanto a gente prega com a tua autoridade, o Senhor, com a tua mão, olha, eles estão falando isso para Deus, enquanto tu estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Então, irmão, não é erro teológico e pecado nenhum quando a gente diz para um doente: Senhor, em nome de Jesus, cura essa pessoa nessa hora. Cura essa pessoa nessa hora. É o que eles estão fazendo aqui. Senhor, dê-lhes autoridade. Enquanto isso, a tua mão vai curando, vai fazendo milagres, sinais e prodígios. E diz que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, olha a resposta da oração, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então eu vim aqui hoje, nesta noite de sexta-feira chuvosa, saí da minha casa, debaixo de chuva, sob duas rodas, e vim para cá, para Tijuca, para fazer essa live para você. Junto comigo tem aqui o irmão Eliado, para dizer para você nessa noite, amado, que você não nasceu para ser um derrotado, você não nasceu para aceitar estigmas do mundo sobre a tua vida, você não nasceu para se sentir aí, sabe, um abandonado. Você tem um Deus, você tem um Pai, você tem o poder do Espírito Santo na tua vida. Talvez você tenha permitido que talentos e dons, chamada de Deus na sua vida, tenha sido enterrados. Talvez você tenha permitido isso. Talvez você tenha permitido pensar de si próprio o que outros disseram que você é, o que outros tentaram difamar você e dizer quem você era, e talvez você tenha acreditado na mentira deles. Mas hoje é dia de você ser liberto, jogar por terra toda essa mentirada de Satanás, assumir as rédeas da vida em nome de Jesus, ser o protagonista da sua história pelo poder que há no nome de Jesus, receber aí a autoridade da parte de Deus e usar todas as experiências que você teve na vida, tanto negativas quanto positivas, para dizer: meu Deus, eu sei que eu tenho agora uma igreja que ora por mim, eu tenho irmãos e amigos que oram por mim, e eu vou agora, debaixo de oração e intrepidez da palavra, vamos levar o Evangelho adiante, em nome de Jesus. Que hoje seja o primeiro dia do resto da sua vida, que você esteja sendo curado de estigmas, liberto de amarras invisíveis que estavam aprisionando a sua vida. Você seja liberto, curado, que os dardos inflamados pelo diabo, que tanto te fizeram desviar da rota, desviar do caminho original, que esses dardos inflamados sejam apagados nesta noite, em nome do Senhor Jesus, sejam apagados para a glória de Deus. Toda a fortaleza do inimigo que estava instalada na sua mente, no seu coração, sejam destruídas nesta hora. E você, como eleito de Deus, um salvo em Cristo, um missionário do Senhor, um evangelista de Deus, tem aí do Espírito Santo, espírito de poder, de amor, de moderação, debaixo de oração, amado. Trema as estruturas aí, tremeu o lugar onde estavam reunidos e ficaram cheios do Espírito Santo. Se é para tremer, você trema como
como aquela criança que foi tirada da água fria da praia, tremendo, e o pai pegou-lhe nos braços. Você esteja assim, amado, trêmulo, mas nos braços do Senhor, sabendo que você está guardado, firme, ungido de Deus. O mundo pode estar contra, perseguindo, maltratando, humilhando, puxando tapete, jogando casca de banana para você cair, aperta de um lado, aperta de outro, tantas coisinhas de um lado de outro. Isso é coisa do mundo. Deus é por nós. Deus é por nós. E quem será contra nós? Então permaneça firme, inabalável e em oração. Diz que quando os missionários apóstolos foram soltos, eles procuraram logo os irmãos. Eles procuraram aqueles irmãos, povo da mesma fé. Então, amado, saia do jugo desigual. Corte o jugo desigual. Talvez você esteja dando muito ouvidos a pessoas mundanas, a pessoas que não têm o Espírito Santo. Você está emprestando teus ouvidos para pessoas que não têm o Espírito Santo. Tem muita sabedoria, entre aspas, mas sabedoria mundana. E a palavra diz que sabedoria mundana é terrena, demoníaca, é carnal. Corta o jugo desigual. Venha para o meio da fé, o vínculo da fé. Juntos vamos ver a glória de Deus em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, assim diz o Espírito Santo de Deus. Vamos orar pela nossa lista, pelos nossos irmãos. Se você tem a sua lista aí em PDF, por favor, pegue a sua lista, ore, coloque diante de Deus. Se você tem algum pedido de oração que não esteja aqui na lista, coloque aí no nosso chat de oração nesta hora. Eu quero lembrar que esta semana agradecemos a Deus pelas vidas dos irmãos Jorge Andrade, que fizeram aniversário, presbítero Jorge Andrade, irmão Eliardo Anthony, fizeram aniversário semana passada, há pouco mais de uma semana. Então, agradecer a Deus por essas vidas, declarar toda a sorte de bênçãos espirituais. Se você tem algum pedido mais, coloque no nosso chat de oração, e os nossos irmãos, nossa equipe de oração estará orando por você, em nome de Jesus. Também no nosso canal do YouTube, coloque aí, escreva no chat se você tem algum pedido. Vamos buscar, pedir, bater. Irmã Rita Vieira, irmã Rosiane, a pastora Deise, querida, irmãos que estão aí também no nosso canal do YouTube. Louvado seja Deus, toda honra e toda glória ao Senhor Jesus Cristo. Pai querido, bendito e amado, nós estamos aqui, ó Deus, na brecha da oração. Na brecha da oração. Nós estamos em intercessão agora, Pai, cobrindo uns a vida dos outros neste momento, porque estamos em fronte de guerra, de batalha, Pai. Há muitas almas em jogo, há muitas pessoas feridas, machucadas, muita gente baleada, Pai. Gente que chega na Tua obra, gente à volta do mundo, Pai, em todos os lados, meios, áreas da vida, são lutas, são questões que o inimigo levanta, as perseguições, as contrariedades, Pai, e muitas das vezes nós mesmos criamos situações, somos muitas das vezes nosso próprio inimigo, com incredulidades, com medos, permitindo intimidez, intimidação e tantas outras coisas mais, atitudes erradas, passos errados que demos na vida, conceitos errados, às vezes amizades erradas, ou então quando emprestamos nossos ouvidos para ouvir conselhos errados, de gente errada, gente que às vezes que não está na mesma sintonia que a gente, não tem a mesma experiência que a gente, não tem vivido o mesmo que nós temos vivido na obra de Deus, na vida com Deus, e aí gente que vem, Pai, para tentar atrapalhar, engravidar os nossos ouvidos, e às vezes nós permitimos e perdemos a rota, fazemos coisas que não devíamos, e então, Senhor,
nós estamos aqui como esses discípulos. Esses discípulos, porque houve um momento, Pai, que esses discípulos enfrentaram lutas tamanhas, lutas tão grandes, Pai, foram presos, foram intimidados, foram colocados contra a parede, estavam lá debaixo de lutas e perseguições, sem influência política, até mesmo sem poder econômico, Pai, limitações de todos os lados. Mas, Pai, como misteriosa, tremenda e poderosamente, nada pôde parar o Teu reino até hoje. Nada pôde parar a Tua obra até hoje, Pai. Isso nos mostra que a obra de Deus não está abandonada. A obra de Deus tem um Senhor. A obra de Deus tem o Deus soberano sobre ela, que age de modo soberano. Que às vezes nós não entendemos, Pai, os Teus caminhos. Muitas vezes, talvez a maior parte delas, nós não entendemos profundamente os Teus caminhos, Pai, e quiçá o Senhor tem nos chamado a confiar em Ti, a confiar no Senhor, a depositar em Ti a nossa confiança, como Josafá, na sua oração em Crônicas 20, quando ele disse: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Porque eles estavam reunidos ali, estavam encurralados por 3 grandes exércitos. Era a morte na certa. Não havia chance para aqueles homens. Então aquele rei ora e diz: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia. Ele, sem saber, ele estava fazendo o que era certo. Então, o que fazer quando não se sabe o que fazer? O que fazer? Coloque os seus olhos em Deus. E é isso, Pai, que nós estamos fazendo nesta noite. Porque em diversas frentes de batalha, estamos como o rei Josafá. Em diversas frentes de batalha, estamos como Pedro e João, os missionários, aprisionados, diante de forças e autoridades, diante de um mundo que tem a relevância política, judiciária, as leis e o poder econômico. E, Pai, nos parece que cada vez mais o mundo, e até mesmo o mundo ocidental, vai se fechando cada vez mais para a pregação do Evangelho. Já vimos, Pai, até mesmo no Brasil, pessoas serem conduzidas coercitivamente por estarem pregando o Evangelho em determinados lugares. Pai, então cada vez mais os homens maus, malignos, necessitados pelo mal, vão criando leis e vão estabelecendo leis para proibir o Evangelho, para proibir a propagação da palavra, para dificultar o caminho da igreja de Jesus. E são lutas, Pai, de todos os lados. Mas no meio disso tudo, meu Deus, nós nos mantemos na fronte da oração, debaixo da unção e do revestimento do Teu poder, porque nós sabemos que é isso mesmo. Nós sabemos que esse mundo caminha para exatamente isso. Nós sabemos que esse mundo está com os dias contados. O último dia se aproxima. O anticristo já se levanta, se é que já não está por aí. Mas esse espírito do anticristo e muitos anticristos já têm saído pelo mundo. O apóstolo João já registra isso lá na sua carta, há 2000 anos atrás, que muitos anticristos e falsos profetas saíram pelo mundo. Espíritos enganadores que nós precisamos prová-los e não dar crédito a qualquer espírito enganador. Precisamos voltar para a palavra, precisamos estar revestidos do poder e da autoridade. Paulo diz isso: revestivos da armadura de Deus.
Há uma hipergraça por aí, equivocada, que diz que você naturalmente já está revestido do poder de Deus. Não, a autorização e o poder de Deus está disponível, absolutamente. E já temos o Espírito Santo em nós. Porém, Paulo diz: enchei-vos do Espírito, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Está no imperativo. A armadura está lá, o arquivo está lá, mas se você não fizer o download, não acontece nada. O dinheiro está na conta, mas se você não fizer o saque, não adianta. Então ele diz: revesti-vos da armadura de Deus, ore. Então precisamos, Senhor, estar em sintonia. Precisamos pedir agora uns pelos outros e rogar pela intrepidez, Pai, pela coragem, pelo destemor. Sei, Pai, que temos muitos irmãos com medo, intimidados, amedrontados, machucados, gente ferida. Temos muita gente desviada da igreja, inclusive, ó Pai, desviada, ferida. Outros que se renderam às tentações do mundo, negociaram tanto os seus valores da fé, negociaram tanto os seus princípios da fé que caíram, burlaram seus princípios e quando viram, já estavam enredados por todo o mal. É assim que o maligno age. O maligno vai agindo, vai ganhando terreno e deixa tudo tranquilo para a pessoa não perceber. Mas quando o maligno permite que ela perceba, então ela, quando olha, pronto. Por quê? Porque ela não deu ouvidos à voz de Deus. O Espírito Santo estava lá alertando, mas ela estava negando a voz do Espírito. O Espírito Santo estava lá dando alertas, exortações, mas ela estava negando a voz do Espírito. E então, às tantas, o Espírito se apaga e a pessoa mesmo se coloca nas mãos de Satanás. Por isso Paulo disse: não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao maligno. E muitos, Pai, por irem negociando com o maligno, dando ouvidos à voz de Deus, calando a voz do Espírito Santo, quando vinha alertar na sua consciência, na sua mente, calando a voz, muitos se perderam o seu caminho, perderam a sua trilha, deixaram o Espírito Santo se apagar, perderam a rota. Muitos estão no mundo, muitos estão agora em outros caminhos, distantes do Senhor, mas nós queremos, Pai, ser voz de Deus para essas vidas nesta noite. Queremos estar diante de Deus orando nesta noite, ó Pai, para essas pessoas. Queremos não só por elas, mas por aqueles que estão na fronte da batalha, conscientes, como missionários, que estão enfrentando lutas terríveis, Pai, e ao mesmo tempo a tentação de abandonarem a frente de batalha. Eu estou sofrendo muito aqui, estou sofrendo achaque de todo lado na frente dessa batalha, estou enfrentando lutas, desqualificações, problemas, limitações de todos os lados, falta disso, falta daquilo, não tem reconhecimento disso, não tem reconhecimento daquilo, é só pedra, é só problema de todo lado. Não, eu prefiro ficar quietinho na minha e não incomodar e também vou viver uma vida tranquila. Meu Deus, não permita que nenhum dos teus missionários caia nessa ladainha. Não permita que nenhum dos teus servos, missionários, pregadores, homens, gente de oração, caia nessa ladainha do capeta de Satanás, porque não existe melhor lugar para se estar do que na vontade de Deus. Paulo disse isso: aprendi a viver contente em todas as circunstâncias, tenho prazer até mesmo nas injúrias, nas necessidades, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, ó Pai. Não há nada melhor do que sonhar os sonhos de Deus, isso é se sentir vivo, Pai, é estar vivo
por dentro, é nutrir os sonhos de Deus, é nutrindo a palavra de Deus, é nutrindo as coisas do Senhor. Pai, não permita que ninguém caia nas cinzas, na sombra da morte de uma vida, tacanha, pequena, sem sonhos, sem objetivos, sem metas, uma vida de trivialidades, sei lá. Deus, livra-nos disso, ó Pai. Acenda, reaviva nesta hora o dom de Deus que muita gente enterrou, o dom de Deus, ó Pai. Oramos, e enquanto isso, ó Pai, que o Senhor reaviva esses dons, a autoridade, o poder, que a Tua mão seja estendida para fazer milagres, sinais e prodígios na vida das pessoas, Pai. Que sejamos canal do Teu fluir, ó meu Deus, que o Teu povo seja colocado do lado de gente que precise da Tua palavra, para levarmos a Tua bênção, para levarmos o Teu favor, para levarmos o Teu consolo, a tua paz para essas vidas, Pai, que possamos ser expoentes nesse mundo, meu Deus, de um povo cheio do poder e da autoridade de Deus, de um povo que é sal da terra e luz do mundo, de um povo que faz brilhar a glória de Deus nesta terra, Pai. Meu Deus, tem muita gente, e eu quero pedir nesta hora, Pai, por essas categorias de pessoas. Há muita gente que ama o trabalho da evangelização de hospitais. Meu Deus, que estas pessoas, ao entrarem nos hospitais, CTIs, UTIs, quarto de hospital, gente que está lá morrendo, perdendo as esperanças, ó Pai, só Deus sabe como, que essas pessoas entrem nesses lugares ungidas, Pai, com o Teu óleo, com o Teu poder, com a Tua unção, Pai, que elas entrem nesses leitos de morte, ungidos com o poder da vida, que elas entrem nesses lugares, Senhor, onde está lá a escuridão, ó Pai, muita gente abandonada dentro dos hospitais, que elas entrem nesses lugares, Pai, nesses antros de morte, com o poder de Jesus Cristo, que é a ressurreição e a vida, adentrem com a espada da palavra, o fogo da palavra, da espada do Espírito Santo, cortando todas as amarras da desesperança, do medo, do terror. Oh meu Deus, que essas pessoas entrem nesses lugares munidos de sabedoria que vem do alto, e cada palavra que saia da boca venha carregada de sabedoria, de poder, de unção de Deus, e não somente a boca, mas também que saibam prestar os ouvidos, Pai, para o sofredor, para o doente, saibam emprestar os ouvidos, permitindo que muita gente passe pelo processo da cura, em ter atenção, em ter carinho, em ter a presença, ó Pai, desses capelães missionários abençoados, que tanto desempenham um trabalho lindo dentro dos hospitais do Rio, do Brasil e de todo mundo, ó Pai. Pessoas que desempenham trabalho em capelania funerária, meu Deus, no momento do luto, no momento agudo da dor, no momento do esquife, que parece ali que sonhos terminam, vida e tudo mais, Pai, relacionamentos, ó meu Deus, é um momento, as das maiores agudas dores que o ser humano pode sofrer, mas lá no meio desses momentos, há gente de Deus sendo enviadas, Pai, pastores, diáconos, presbíteros, evangelistas, pessoas que vão aos cemitérios, Pai, diariamente, para levar conforto, para levar uma palavra amiga, levar o ombro amigo, levar a palavra de Deus, para abençoar essas vidas, Pai. São missionários de Deus, ó Senhor, são servos de Deus, que são canal de bênção para tantas pessoas, Pai, que choram e levam consolação. Meu Deus, que estas vidas estejam
revestidas, ungidas, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, com a presença do Senhor Jesus Cristo. Que a presença do Senhor Jesus Cristo sinta-se por todos os visitados em cada leito de velório, em cada espaço fúnebre, meu Deus, em cada capela funerária. Que a presença de Deus se faça presente lá, sentida, real, vivenciada, experienciada, quando um capelão funerário entrar naquele lugar, quando um missionário, um diácono, um presbítero, irmão em Cristo, seja lá quem for, que leve a palavra de Deus naquele lugar, junto a ela, Pai, a tua presença se faça sentida naquele lugar, a tua presença acolhedora e confortadora, Pai, das tuas palavras, da oração, da fé, se faça presente nesses lugares, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. E a capelania de tantas áreas, Pai, a capelania empresarial também, pessoas de Deus, homens de Deus, sejam missionários, diáconos, presbíteros, pastores, homens e mulheres de Deus, que nos seus locais de trabalho, ó meu Deus, são canais do fluir de Deus, são ministros de Deus para abençoar os funcionários, para abençoar os seus coworkers, os seus colegas de trabalho, abençoar, seja chefe, seja patrão, seja empregado, seja quem for, seja do porteiro ao presidente, todos são abençoados pela presença daquele que é sal da terra e luz do mundo, levando a esses ambientes profissionais, Pai, levando a alegria do Espírito Santo, levando, Senhor, o espírito do equilíbrio do Espírito Santo, muitos ambientes profissionais onde deve se bater metas e crescer e tudo mais. Muita gente às vezes adoece psicologicamente devido à pressão ali, a pressão do RH, a pressão do financeiro, a pressão da meta, e em casa as contas para pagar. Oh meu Deus, que haja gente ungida, gente com discernimento do Espírito, a perceber essas pessoas, perceber esses momentos e terem um ombro acolhedor, e terem uma palavra acolhedora, uma palavra amiga, amistosa, branda, uma palavra motivadora. Sim, meu Deus, para levar saúde a cada departamento, cada funcionário, a capelania, meu Deus, escolar, capelania política, capelania familiar, domiciliar, tantas e tantos departamentos, Pai, que homens e mulheres de Deus são sal da terra e luz do mundo, para levar conforto, para levar edificação, para levar exortação, para levar coragem, meu Deus, sempre, sempre, como a igreja em Atos capítulo 4, a igreja unida em oração. Aqueles missionários, quando foram soltos, imediatamente eles sabiam para onde tinham que ir, e eles foram em busca dos seus irmãos da fé. Eles foram em busca dos irmãos da fé. E a primeira coisa que fizeram foi um desabafo. Eles desabafaram. Eles falaram para os seus irmãos da fé tudo o que os principais lideranças lhes haviam intimidado. Todas as intimidações, todos os testezinhos, todos os puxões de tapete, casca de banana, tudo o que eles estavam passando. Eles foram aos seus irmãos da fé e relataram. E os seus irmãos da fé entraram em oração. Entraram em oração uns pelos outros. A igreja estava em oração. Então, meu Pai, que nesta hora, eu sei, ó Pai, que nesse momento que estou falando isso, há muitos líderes que estão me ouvindo e outros que vão me ouvir em algum momento e dizem: ah, Deus, eu como líder não tenho às vezes com quem desabafar. Eu como líder às vezes não posso me abrir totalmente, falar com as pessoas para não escandalizar ninguém, para não afastar ninguém da obra do Senhor. Meu Deus, meu Pai, eu sei que o Senhor é fiel
e poderoso para colocar gente certa do lado de cada líder, gente certa do lado de cada liderança, para que essas pessoas tenham um ombro amigo, porque sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado a gente vai mais longe. E Tu nos chamaste, Pai, para estarmos andando lado a lado com o Teu povo, com a Tua igreja, e assim, meu Deus, uns cobrirmos a vida dos outros em oração, em fé, e declararmos o poder da Tua palavra. Portanto, meu Deus, que nesse momento seja sendo um momento de cura, um momento de rompimento, meu Deus, com o medo, com a escassez, com a intimidação, jogando por terra os dardos inflamados, as fortalezas do mal, apagando os dardos nesta hora, destruindo fortalezas. É momento de receber agora, pela unção e o poder do Espírito Santo, o revestimento da armadura de Deus, o despertar da unção do Espírito que estava apagado, porque se o Espírito estava apagado, a unção também estava apagada. Então desperta agora, meu Deus, essa unção do Espírito Santo, esse poder do Espírito, o fogo do Espírito Santo, o fruto do Teu Espírito, Pai, na vida de cada ouvinte, irmão e irmã que está em oração. Nesta hora o temor, o tremor do Espírito Santo retorne ao coração das pessoas, ó Pai, porque até mesmo antes de usar os dons, nós queremos dar o fruto do Espírito Santo, porque não adianta fazer as coisas no automático, maquinalmente, sem vida com Deus, sem vida de oração. Então, aviva, Senhor, o dom, aviva, Senhor, o fruto do Espírito, aviva, Senhor, o fogo da palavra, aviva, Senhor, a coragem, o destemor, a unção do Espírito Santo, a alegria do Senhor, a paz de Cristo, guardando a mente, guardando os corações, Pai. Arranca o medo, arranca agora toda a timidez, arranca, Pai, desse coração agora tudo isso que tem amarrado invisivelmente essa pessoa, para que ela avance, cresça adiante, irmão. Vamos, camina, anda, vamos, porque Deus é maior, porque Deus é fiel, porque Deus é poderoso, e há muita alma para ser salva nesse mundo. Pai, nós oramos em nome de Jesus. E o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus. Chegamos ao final desta live, meus irmãos amados, família querida, povo santo de Deus. Passou tão rápido, não é verdade? E eu quero agradecer você por ter ficado até o final aqui comigo, com os irmãos em Cristo Jesus. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua vida, obrigado pelas tuas orações. Que você esteja debaixo de graça, de misericórdia, de favor, da benevolência de Deus, em nome de Jesus. Quero declarar a todos, os que estão retornando do feriado, graça vitoriosa, paz sobre a tua vida. Os que nesse final de semana estarão por alguma razão viajando, seja esta razão qual for, ou de descanso, ou de resolução de questões, que a graça de Deus, o poder de Deus esteja sobre a tua vida em nome de Jesus. Aqui na Rua General Roca 340, a Igreja de Jesus estará reunida para celebrar, para glorificar, para adorar a Deus. Nossa pastora Deise, nossa querida, amada irmã em Cristo, pastora que tanto amamos e nutrimos carinho tão especial por ela, estará no altar da igreja, trazendo a palavra, orientação da palavra, vitória total, ministrando esta palavra maravilhosa. Então eu quero lhe convidar, venha estar conosco, domingo, 9 horas da manhã, não falte, não perca, não fique de fora, venha celebrar a Deus com alegria, venha dedicar as primeiras horas do seu domingo na casa do Senhor. Deus é Deus que surpreende, é Deus que faz. Então, venha adorá-lo, venha glorificá-lo, encher seu coração com a alegria do Espírito Santo, que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Essa é a razão maior da nossa vida, é isso que nos traz maior alegria. Venha estar conosco, domingo, 9 horas da manhã, Rua General Roca 340, Tijuca, próximo da Praça Santa Pena. E em breve
em nome de Jesus. Estaremos na estrada também, na estrada Francisco da Cruz Nunes 10.031, onde será a sede nacional de nossa igreja. Estamos lá em momentos finais de obra, já temos o habite da igreja, temos ainda ajustes a fazer, e já, assim que Deus permitir, estaremos também cultuando em Itaipu, região oceânica de Niterói. Nos aguardem nossos irmãos aí de Niterói, para a louvor e a glória de Deus, amém? Então, fique todos na graça, na paz do Senhor, tenha uma noite de sono abençoada, um descanso maravilhoso, aproveite aí essa noite chuvosa, esse friozinho gostoso, entrar debaixo de edredom, dormir, sono tranquilo e em paz, descansar na força da graça do Senhor Jesus Cristo. Um final de semana maravilhoso, simplesmente maravilhoso para todos os irmãos. Mais uma vez, domingo, aguardamos você aqui na casa do Pai, em nome de Jesus. Graça, misericórdia, amor e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vos amo no amor de nosso Senhor Jesus Cristo, a cada um dos nossos irmãos. Um grande beijo no seu coração, um forte abraço aí, amado. Estalar as espinhas nesta hora, seja abraçado forte com amor e alegria, em nome de Jesus. Somos o que somos pela graça de Deus. Amém.